Amigas e amigos, sextou? Sextou. 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 A gente sempre fala que podcast é um negócio atemporal, mas hoje é uma sexta-feira e nós estamos aqui aproveitando para sextar com a cervejinha da Severo, que é do meu amigo Maurício, que gravou o nosso primeiro MesaCast aqui da TV Barueri. Aliás, mais uma vez agradecendo a todos da equipe da TV Barueri por essa oportunidade e esse espaço. A gente vai falar do tema, amigas e amigos. Nós vamos falar um pouco de... E esse em especial, eu não vou nem falar disso porque vai ficar gravado. Não, eu vou falar. Ele é ao vivaço, tá? Ele é super ao vivo. É tipo quem sabe faz ao vivo. Nós vamos falar de economia pós-pandemia. E hoje a gente vai tentar inovar. A gente vai fazer um negócio diferente. No primeiro bloco a gente vai falar de economia pós-pandemia. Porque nós temos aqui na mesa a Isadora, que é a nossa economista especializada em data science. Estamos aqui da base 1. Isso aí. Ela já falou da especialidade dela algumas vezes. Já gravamos outros podcasts. Mas ela tem as suas especializações de MBA e MBE, que eu nem sabia que existia. É muito MB, né? Master Business Economy. Tem de tudo. Tem de tudo. E se especializou em Data Science, e isso mostra muito como os profissionais podem se adaptar com a tecnologia, porque ela migrou para Data Science, que usa tecnologia. Upgrade. Ou downgrade, né? Vai depender, né? Da TI. Bom, quem falou foi o nosso amigo Malu Martini, nosso garoto enxaqueca. Que eu acho que é o contraponto. Eu gosto disso, Marlon. Eu gosto do contraponto. Tem louco pra tudo. Tem. Boa. Mas a gente vai falar desse primeiro bloco desse tema, que, assim, é recorrente, é pertinente. Se fala já há 2 anos disso. Né? E agora, no finalzinho, porque não foi, até onde eu sei, não foi decretado o fim da pandemia. Nós temos diversas variantes aí do vírus surgindo, casos de crescente contaminação e etc. Mas, naturalmente, ao longo desses quase 3 anos... Quase 3 já. Tivemos muitas mudanças no mercado. O que você pode trazer para a gente, Isa? Olha, eu acho que foi uma ruptura silenciosa, né? Que essa pandemia parece que meio que travou uns 2, 3 anos aí da nossa vida, né? E nesse meio tempo, os modelos de consumo que já vinham acontecendo para essa migração digital, ele se tornou essencial. Então, assim, empresas que jamais você pensaria que fosse algum trabalho remoto, hoje em dia é. E essas empresas, elas entenderam que elas têm uma redução de custo e, com isso, elas podem investir na própria empresa, melhorar salários, né? Então, você consegue ver que, ao mesmo tempo que a pandemia foi péssima, né, pelo esse arcabouço todo, ela trouxe uma revolução. E essa revolução nos meios de pagamento, nos meios de consumo, né, nos meios de trabalho, ela tem um lado bom dela, porque você começa a ter um pouco mais de tempo, você faz o seu horário, a empresa ela pode enxergar um outro lado seu e você pode consumir também com mais qualidade. Você tem mais oferta, você tem mais demanda e com isso gera concorrência e preços melhores, né? Quanto mais concorrência, melhor a condição de compra fica. Exatamente. Esse é um efeito positivo. A gente usa a palavra positivo diante de um cenário tão ruim, mas historicamente, na humanidade, a gente só evoluiu à base de desastres, de catástrofes. São rupturas, né? São seja rupturas de saúde, seja econômica, seja política. A gente só consegue ter uma mudança grande em pouco tempo quando vem um golpe desse, né? Normalmente o pessoal gosta de... Chega na zona de conforto, senta ali, fica agora, tá tudo bem... Vou tomar minha cervejinha na beira da praia, né? Vem tsunami. Aí vai ter que acabou a cerveja. Aí já era, né? Acabou a paz, o sucesso. Moeu o camarão. Acabou a brincadeira. Eu acho que é um tema muito pertinente e interessante, porque nós tivemos não só mudanças de hábitos, de comportamentos, mas a economia em si ela teve que se reajustar, ela teve que se reinventar. Acho que está se ajustando ainda, né? Para falar a verdade. Todo dia a gente vê alguma coisa diferente.
Faz sentido. Tanto é que a gente vê o que são países que não sabiam que era inflação, hoje sofrendo por conta da inflação. Sofrendo por conta da inflação. Seja baixa inflação. ou seja alta, realmente as pessoas elas estão sentindo, né? E aí você vê o nível de desemprego e o que essa quantidade enorme de pessoas, eu falo a nível global, né? Elas passam por isso, elas têm que fazer o quê? Elas têm que se reinventar. Então, elas vão estudar, elas vão fazer um upgrade, elas vão mudar de carreira, ou elas vão se envolver com algum tipo de ocupação, né, que ao mesmo tempo elas não tenham que sair de casa, elas consigam ter essa abertura, né, fazer desse limão uma caipirinha, né? Uma caipirinha. Pelo menos a caipirinha, porque em casa pode fazer. Viu? Exatamente. Tá trabalhando em casa, ó a cara do Marlon. Eu não falo nada. Tira a hora dele de cerveja todo dia. Eu não gosto de caipirinha, bebida doce não é comigo. Não. O negócio é só de cerveja, né? Amargo igual a vida. O amargo transforma. Né? Exato. Então, sensacional. Não, cara, a vida não é amarga. A do Marlon Boa, eu acho que não só do ponto de vista econômico, é que naturalmente gerou uma readaptação, né? Gerou um choque de consumo, né? Naturalmente, diante de algum tipo de desastre, as pessoas passam a consumir menos, ou elas correm para os... Ou elas mudam também o perfil de consumo, ou né? mudam o perfil de consumo, né? E é muito engraçado, porque hoje de manhã eu tive num evento em São Paulo, onde eu conversei com uma pessoa, né, que naturalmente eu vou me limitar a nomes e etc, porque eu conheci hoje a pessoa, e essa pessoa com quem eu conversei é um italiano, e ele fala assim, cara, eu compro no mercado online já há 15 anos. Uhum. A Europa começou isso há menos de um ano. Para eles isso não funcionava. Então significa que a gente está muito à frente. Então talvez para nós essa adaptabilidade, essa adaptação foi muito mais tranquila do que para eles. Porque já vinha acontecendo, né? A pandemia ela meio que acelerou esses processos, mas isso já vinha acontecendo até por uma questão econômica do país, né? De quanto custa ter uma loja aberta, de ter uma empresa aberta e de quanto custa ter um e-commerce, né? Como é que eu consigo escalar esse produto? Sim. Então, devido também a uma alta alíquota nos tributos, impostos, as pessoas elas preferem até ter um e-commerce, onde elas conseguem escoar esse produto, você consegue ter acesso e ela consegue ter preço. Né? E aí ela vai conseguir competir, não com grandes nomes ou grandes marcas, mas ela consegue se colocar minimamente nesse mercado. É muito bacana isso, porque a gente vê uma exponenciação, né? Um exponencial de algumas companhias que podem oferecer seus produtos de maneira digital. E é lógico, né? Dentro da cadeia produtiva, a gente fala aqui muito do viés de TI. Né? A gente traz muitas coisas de tecnologia, porque é o nosso mercado, é a empresa que a gente trabalha, ela lida com tecnologia. Então, a adaptação, a adaptabilidade para isso é muito mais fácil. Mas existem setores do mercado que isso não é possível. Exatamente. Né? Somente 30% das pessoas fizeram home office. Os outros 70% precisaram continuar trabalhando. Sair de casa, mesmo com pandemia. E aí você olha o setor da saúde, setor da indústria, né? Num primeiro momento, até por medo, fecha as fábricas. Não queremos contaminação. Mas aí você perde dinheiro, né? E não só perder dinheiro, você começa a perder insumos, você começa a perder... Cadeia produtiva toda. Se você for falar, por exemplo, de um pessoal que vai fazer comida, o cara não pode estocar muito tempo aquilo que ele compra. Ele vai ter um de limite, jeito ele vai nenhum. ter uma saturação, Exato. né? Sem contar o estoque, uma hora acaba também. Uma hora Dependendo acaba. do produto, não para o consumo. Né? Então, essa balança, esse equilíbrio foi um negócio muito complicado de lidar. Foi. E porque isso são mexeu muitos muito com o setores, né? São mercado. muitas variáveis, né? E mexeu muito com o mercado, né? E com a cabeça de todo mundo também, né? Como consumir agora, né? O que eu vou fazer? E outra, né? Como a gente tem um índice alto de pessoas que estão migrando de trabalho ou de carreira ou fazendo novos cursos, essas pessoas elas passam a ter outros perfis, né? E aí elas demandam outras coisas, como, por exemplo, o curso EAD, né? Que antigamente as pessoas falavam assim, mas não presta, não sei o quê. Presta. Hoje em dia mudou. Lembra que há 20 anos atrás alguém falava que ia fazer alguma coisa EAD, as pessoas olhavam, né? Porque não é presencial.
E hoje em dia não, você tem cursos assim maravilhosos, eu fiz vários e faço ainda, e vou te falar que é muito mais puxado, você consegue aprender muito mais. Então, quando a gente olha também esses produtos que não eram tão bons e hoje em dia são referência, a gente vê que a pandemia conseguiu acelerar esse processo, porque poderia demorar muito mais tempo, né? E com isso você trouxe novos avanços. E é muito bom falar disso, né? Até para desmistificar uma série de coisas. Não tenha dúvida, Isadora, mas esse foi um dos elementos ou um dos itens que mudou dentro desse cenário. Né? E quando você começa a olhar de uma maneira mais macro, você vê que a economia ela ainda está se adaptando ao cenário. Porque tem muitos setores que dependem ainda de alguns indicadores para poder se colocar melhor nesse mercado. Se afirmar, né? De se reafirmar, exato. O que a gente pode, de repente, trazer, comentar sobre essa questão econômica, na sua visão? Olha, eu acho que é uma tendência, acho que não só do nosso país, é uma tendência global, né? É global, né? É global. E eu acho discurso assim, que as coisas estão acontecendo só aqui no Brasil gente, bobagem, é global. Não é só... Aqui a gente já vinha de outras crises, por outros motivos, há muito tempo, né? É claro que uma pandemia, ela reafirma aquilo que a gente já tem, mas isso é a nível global. Na minha concepção otimista, eu acho que a gente já desceu tudo aquilo que a gente tinha que descer, né? Então eu acho que agora, adaptando esses novos padrões de consumo, de trabalho, de novas profissões, de novos nichos, a gente vai conseguir sair bem disso, né? Eu prefiro ter uma visão muito otimista, porque assim, não tem mais o que fazer. A pandemia já veio, né? Todo mundo já sofreu. Então, eu acho que o que a gente tem que olhar agora é o que a gente pode fazer daqui para frente, né? Para ter uma vida melhor de acordo com o que a pandemia nos trouxe, com trabalho remoto, com mudança de perfil de consumo, né? Com essa nova visão de mundo que todo mundo tem agora. Faz todo sentido. E eu gosto da palavra otimista, né? Vou até aqui parafrasear o nosso amigo Cortella, que num programa do Roda Viva, não sei de que ano... Ele é fantástico, né? Ele é muito Conheci bom. ele é uma pessoa incrível. É muito bom. Ele fala que o pessimista é aquele cara que é o acomodado. Eu não vou usar exatamente a palavra que ele usou no programa. Tá? É uma citação que ele faz sempre, é muito legal. Eu vou me abster disso. Mas é o cara acomodado, que fica esperando as coisas acontecer, porque ele é o pessimista, ele está com aquela visão negativista. O otimista não. O otimista é o cara motivado. O otimista é o cara que olha para frente e fala, não, dá para mudar, dá para transformar, dá para fazer, dá para acontecer. Então ele é o otimista, ele está sempre buscando melhorar. Eu acho que dentro desse cenário que a gente vive hoje, e sem aprofundar muito em termos técnicos econômicos, né, que a gente pode falar de inflação, deflação, que é pautada em tantos indicadores e tantas coisas que aconteceram recentemente, ações do governo e etc. Mas o fato é, a economia mudou, a forma de consumo mudou, né? E a forma de consumo, ela está intimamente ligada à nossa economia, à cadeia produtiva, aquilo que se desenvolve, aquilo que é oferecido para as pessoas, né? Eu acho que isso abre muitas oportunidades. E é lógico, com a velocidade com que essas coisas estão acontecendo, e é muito rápido, está sendo muito rápido, todo dia tem uma novidade diferente, é natural que as pessoas levem um pouco mais de tempo para entender e absorver tudo isso. Lógico, né? Pode falar. Não, fica à vontade. E até mesmo ter condições de acompanhar isso, né? Ter condições financeiras de conseguir acompanhar toda essa mudança, porque o Brasil é muito grande, né? E a gente tem uma diversidade, né, econômica muito grande também. Então, vale a pena pensar nisso, né? Com certeza. Inclusive, hoje, nesse evento que eu participei, um palestrante lá, um speaker, como assim falam, ele falou que visitou o Paraná. Ele é um português, né? A empresa dele é de Portugal, ele estava presente aqui em São Paulo. E ele falou, eu visitei o Paraná e tal, e o Paraná é 2 vezes o Paraná. O estado do Paraná é 2 vezes maior do que Portugal. O Brasil é do tamanho de um continente, né? É um continente, é muito grande, cabe muita coisa, cabe muita gente. Eu acho que precisa de muito preparo para tudo isso. Até porque, assim, se você parar para pensar, a nossa educação não foi projetada para mudanças rápidas.
Realmente. Mas aí é global, tá? É no mundo todo. É global, mas onde que a gente aprende a analisar cenário, por exemplo? Se você analisa cenário, por mais lento que você seja, você consegue se posicionar, né? Você consegue já pensar estrategicamente em começar a se posicionar. Hoje, pelo menos, o que eu vejo aconteceu a ruptura. Agora eu tenho que mudar. Não teve uma análise. Agora, por exemplo, veio a pandemia. Obviamente, é um negócio que ninguém nunca está esperando um cenário completamente... Não imaginava isso, né? Mas, por exemplo, veio a pandemia, parou tudo, fechou tudo. O que eu posso fazer para já aproveitar isso daqui? Ou eu vou ficar esperando até isso aqui melhorar? Não, vai durar essa pandemia? não, 6 meses abre. Então, 12 meses. 18. Pessoal, já fechou mais 1 ano e meio, fecha 2, então. Imagina isso daí. Se você analisa de uma outra maneira esse cenário, por exemplo. O problema é você... o problema é você ter o psicológico preparado para analisar cenários diante de um momento de desastre, de catástrofe. Inclusive, existem vários exemplos, que é muito engraçado. Engraçado se não fosse desastroso. De pessoas que, assim, tiveram notícia da pandemia, estavam acompanhando as notícias da pandemia, isso lá em 2019, 2020, e continuaram com seus projetos de negócio. Normal. E abriram loja física. Não deu 1 ano, fecharam. E gastaram muito dinheiro. E gastaram muito dinheiro com isso. Então é difícil você pegar as pessoas com, assim, poder fazê-las entender ou poder sensibilizá-las de que o negócio realmente é complicado, que o negócio realmente é alarmante e que, cara, é a hora de frear. É que eu falei, não faça. É a zona de conforto. Porque isso aqui também... vai acabar, a gente vai voltar no normal. Então, eu vou voltar para minha casinha. Só que aí o problema é que a casinha destelhou, né? Sim, sim. E esses temas, às vezes dá a impressão que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, que é economia. Mas, na verdade, a economia ela é composta do quê? Sociedade, consumo, escassez, família, classe social, renda, trabalho, né? É predição. Exatamente. É predição baseada em... Acontecimentos. E outra, tem a questão também que a gente leva em consideração, a questão cultural, né? A questão do país. Por que tem países que se preparam? Por que tem países que não se preparam? O tamanho desses países, onde eles estão, como que funciona esse povo também. Tem essa questão. O brasileiro em si, ele é muito imediatista para fazer muitas coisas. Ele tem um senso de urgência muito grande. Né? A gente trocou mensagem esses dias sobre isso. É um senso de urgência assim, extremo, e ele não se programa, não é organizado. É muito difícil você encontrar pessoas assim pragmáticas, onde é que eu estou na cadeia alimentar, onde é o meu espaço. As pessoas muitas vezes não têm essa consciência, e não é nem por falta de estudo ou de faculdade, não é por isso, é uma questão cultural. Entendeu? E isso dificulta. É bom por um lado, mas é ruim por outro. É claro. Porque quando você é imediatista, você vai... eles abriram loja, fecharam depois de 1 ano. Sim. Né? Perdeu dinheiro. E outras são empresários, pessoas que têm dinheiro, então não falta informação. Isso daí Ou pior, Isa, eu vou dar um passo além. Às vezes são pessoas que estavam juntando dinheiro durante um tempo, falou, agora vou tentar conquistar a minha independência financeira, vou investir nesse negócio porque tem mercado, tem nicho, e vou me dar bem, e vou ter uma vida ok. E de repente pegou todas as economias que tinha e colocou não perdeu lá. A alma ali, né? Não perdeu só dinheiro. Tem que recomeçar do zero. E que não é ruim também, tá? Mas aí envolve resiliência depois, né? Envolve resiliência. Eu vou até abrir um parênteses rápido aqui e falar uma coisa de um vídeo que eu assisti. Eu sou muito ruim para gravar nomes, tá? Muito ruim. Mas eu vi um vídeo do cara que eu achei espetacular. Ele estava num podcast e o entrevistador, a entrevistadora, no caso, comentou com ele. Falou, porra, mas você quebrou 6 vezes. Você quebrou 6 vezes e hoje você tá bem. Conta um pouco disso. Ele olhou para ela e falou, eu não quebrei 6 vezes. Eu fiquei sem dinheiro. Mas eu tinha credibilidade, confiança das pessoas,
sabia o que tinha que fazer, eu só recomecei. Só isso, eu não quebrei. A pessoa quando quebra, ela quebra de fato. Ela fica sem dinheiro, sem credibilidade, ninguém mais confia nela, ninguém mais acredita no trabalho que ela faz, aí ela quebrou. Aí ela acabou. Mas eu só fiquei sem dinheiro. E aí é um outro tema, eu acho que está muito ligado com a economia, Claro. que é a importância que se dá para o dinheiro. Né? Na verdade, você tem que olhar o valor que você cria para a sociedade. Você tem que gerar riqueza. Gerar riqueza. E nem você sempre já trouxe... é ter dinheiro nas mãos em si. Porque o dinheiro é a moeda final, é a troca. É a ferramenta. Mas você gera riqueza gerando emprego, você gera riqueza sendo sustentável, você gera riqueza se organizando, você gera riqueza de várias maneiras. De várias maneiras. E isso tudo pode sim resultar em grana. Claro. Dinheiro, papel moeda. Que hoje não é mais, né? Outra coisa que eu consumi essa semana também, um cara que morou na China muito tempo, e ele falou que ninguém usa mais papel moeda lá. E os meios de pagamento aqui também você percebeu São que ninguém todos vai ter. digitais. Digital. E o cara fica pé da vida quando você vai pagar em dinheiro porque não tem troco. Ele não tem mais troco. Ele prefere, às vezes, não receber, você faz um Pix, você faz alguma coisa, do que você pagar ali na hora. Pior que foi na semana passada, no condomínio tem uma feira, fui comprar um pastel. Peguei o pastel. Aliás, é um pastel ótimo aqui em Barueri, cara, na feira de terça-feira. Eu gosto, hein? Fui aí, eu tô meio incapacitado de locomoção no momento. A patroa foi buscar pra mim o pastel. E ela levou o cartão. Eu falei, ó, tá aqui meu cartão. Ela não quis, levou o dela. E aí quando ela foi passar o dela, não passou, deu um problema. E aí a moça falou, você não quer? Paga semana que vem, de boa, não sei o quê. Aí ela falou assim, não, eu vou te fazer um Pix. É um Pix. Pô, paga semana que vem, não vai ter juros. Pô, a gente pega mais um pastel. Mas, é tão engraçado essa coisa do Pix, daí que tem tudo a ver com... Mudança de meios de pagamento. Sim, né? tem tudo a ver com esse lance de economia que a gente está falando pós-pandemia. O Pix, por exemplo, alguns países, Europa, por exemplo, não faz ideia como isso funciona. Mas eu vou te falar que o sistema brasileiro de pagamentos e a nossa bolsa de valores são dos melhores do mundo, mais seguros e melhores do mundo. Nossa, interessante. A gente pode explorar isso em um outro momento, mas Não, mas é engraçado, porque se você vê hoje em e-commerce, eles te dão opção, eles te dão desconto se você for fazer no Pix. 5%, até de 5% a 10%. E o valor, eles falam, ele debita na hora para você. Tá mais rápido do que o cartão de crédito, dependendo do site. É mais rápido. Até porque não tem o custo que o cartão de crédito tem. Até porque para você emitir um cartão, ter a equipe do cartão, gerir o cartão, você tem um negócio muito grande. O Pix não, ele já é direto. A arquitetura dele foi feita para isso. E o legal disso é que o Pix é só a base da revolução que a gente vai ter nas transações comerciais. O que vai mexer muito na economia, a forma com que as pessoas consomem, a forma com que as empresas desenvolvem e criam seus produtos e serviços e entregam para o mercado. O Pix é só a base. É só o começo. É só o começo. E até nesse vídeo que eu estava assistindo, que esse cara fala da China, a China deu um salto do papel moeda para o meio digital, assim, ó. Rápido. Por quê? Porque as mudanças no país em si foram muito rápidas. Ela precisou se adaptar de maneira muito rápida. Então, 5G mais cedo até, né? Sim, então ela não passou, por exemplo, para o cartão de crédito. Já foi o celular, né? Por quê? Porque ela tinha que incluir pessoas que eram agricultores, que trabalhavam no campo, que não tinham, de repente, a avaliação de crédito para 1,4, 1,3 bilhão de pessoas. É muita gente, né? É muita gente. Então, eles deram um salto gigante, né? Mas aí você vê, por exemplo, para eles o quão a tecnologia é acessível. Porque hoje, se a gente for falar quais são os celulares hoje aqui no Brasil que a gente pode utilizar para fazer pagamento digital, são celulares de 3, 4 mil. Eles precisam de algumas tecnologias específicas para ele funcionar isso daí. Isso é interessante. Quantas pessoas aqui têm a capacidade, né, têm o poder aquisitivo para comprar um celular desse? Ao mesmo tempo que a tecnologia pode ser inclusiva, porque ela pode ser fácil e rápida dentro desses meios de pagamento, que é o que a gente colocou aqui, ela pode ter uma distorção grande, né? Do poder aquisitivo de quem pode comprar ou não. Né? Sim. Então a gente vive essa dualidade, né? Até que ponto as pessoas conseguem chegar, né? E como é que elas vão usar isso?
Faz todo o sentido que você está trazendo, e se vocês notarem, nossas amigas e nossos amigos, telespectadores, ouvintes, acompanhantes, aliás, eu não falei isso no começo, eu vou falar agora, depois de tanto tempo, espero que muita gente esteja conectada para ouvir essa minha mensagem. Esmaga aquele like, curte o canal. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho. Youtuber mesmo. Não, eu tô aprendendo, cara. A gente vai evoluindo, a gente vai estudando e vai aprendendo. A vida é assim, a gente aprende. Eu não participo mais desse negócio. Não, para, pô. Alô, enxaqueca? Garoto de enxaqueca. Não, tem que falar. Esmaga aquele like lá pra gente, ajuda muito. Tem que comentar e ativar. Porque agora tem que ter interação no YouTube, senão ele não repassa. Então tem que deixar aquele comentário se gostou, se não gostou, ativar o sininho. Eu acho que é legal isso. E assim, o que vale a pena falar aqui, que a gente, lógico, a gente é pequeno, a gente quer aqui compartilhar conhecimento, a gente não monetiza com isso não. Mas com as curtidas ou com os comentários de vocês, motiva a gente a continuar criando, exatamente, fazendo, discutindo, trazer assuntos também, dar novas ideias. Exato. Tá bom. Geraldo Rufino é o cara que quebrou 6 vezes, meu amigo Wesley. É isso aí, Wesley. Sou seu fã, velho. Sou seu fã, Geraldo Rufino. Sensacional o podcast dele. Foi sensacional, ele quebrou 6 vezes. E ele falou, não, eu não quebrei. Eu só fiquei sem dinheiro. Mas ele estava gerando riqueza ainda assim. Ele tinha crédito, exatamente. Ele estava trabalhando. Dependendo da cultura, o dinheiro é a mesma coisa que energia. Se você continuar tendo energia, você vai ter dinheiro ainda. Você vai receber isso daí de volta. Sim. E aí a gente até pode explorar bastante isso, porque eu, por exemplo, tenho uma relação com o dinheiro que ela é difícil de explicar. Né? Não, é assim, dinheiro para mim é ferramenta, é instrumento, ele é resultado. E assim, não é... Eu gosto de colecionar ferramentas, se quiser deixar. A gente coleciona também ferramentas. Tu tá perdido. Eu gosto de gerar valor. Porque você foca no dinheiro, você perde a referência do valor. E aí você não alcança o dinheiro, porque o que gera o dinheiro é o valor. Então, quando você gera valor para a sociedade, você gera riqueza, as pessoas vão olhar e vão falar, porra, eu acho do cacete isso, eu acho legal, eu vou consumir esse negócio. A partir do momento que eu vou consumir, é lógico, você gastou anos estudando, eu vou até aqui tentar falar uma, né, não é nem uma piada, mas eu vou tentar aqui traçar um raciocínio que pode se tornar uma piada. Vamos lá, tô escutando. Tá, então vamos lá. Mas é assim, o cara teve um problema no computador, essa é antiga, hein? É velha. O cara teve um problema no computador. Ele não sabia como resolver, ele chamou um profissional. O profissional pegou um livro deste tamanho, falou, é esse o problema? Começou a folhear, na época não existia Google, tá? Então ele começou a folhear, falou, é isso aqui. Ele pegou uma chave de fenda, deu meia volta num parafuso e o computador voltou a funcionar. Show! Aí o contratante falou, puta, que sensacional, meu computador voltou a funcionar, minha empresa vai continuar funcionando, me manda aí a nota. Vou pagar com toda a satisfação do mundo. Vou te passar um Pix. Aí chega uma nota, né, de R$1.000. O cara ficou tipo 15 minutos, deu meia volta no parafuso, cobrou R$1.000. O cara falou, como assim R$1.000? Você tá louco? Você ficou 15 minutos na minha empresa e vai me cobrar R$1.000? Eu quero que você discrimine os serviços que você fez. Ele falou, pois não. Dar meia volta no parafuso, R$1. Saber qual parafuso dar a meia volta, R$999. Conhecimento. Né? Lógico, isso é uma metáfora, uma brincadeira, mas que arremete a isso. Então, naturalmente, voltando para a questão de dinheiro e valor. Você estudou, passou anos na faculdade, gerou um monte, tá gerando conhecimento e de repente está começando a compartilhar esse conhecimento, né? Conhecimento experiencial, etc. E isso ajuda a mudar, a tracionar a economia de uma maneira geral. Não pode ser de grátis. Nada de graça. Nada não de tem graça. almoço grátis. Nós vivemos num mundo capitalista, cara. A partir do momento que você gera valor, você gerou valor. Esse é o nome, valor.
aquele valor tem que ser revertido de alguma forma. Há muitos séculos a gente não usa mais o escambo, que é assim, eu quero uma cerveja, o Marlon tem a cerveja gelada e eu tenho aqui uma galinha. Então eu vou trocar a galinha pela cerveja. Isso é escambo. Calma. Eu acho que todo esse contexto... Eu já falei calma que o Marlon arregalou o olho. Não, né? Você não veio com galinha, não, né? Ai, galera, Né, esse é um tema extenso e até dando continuidade, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho de formação e gestão do tempo, porque tem tudo a ver com isso, porque economia são esses pontos. E gestão do tempo é método. É método. E economia é o quê? Análise Macro. macro. Ou micro, mas é macro, de né? vários temas que compõem Exatamente. essa preditividade. E para isso a gente precisa ter conhecimento. E para ter conhecimento a gente precisa gerenciar o nosso tempo. E ter método, muito método. E para gerenciar o nosso tempo e encher um pouco o copo, a gente vai parar um pouquinho. Valeu! Mega promoção Rede Banda Larga. É um super combo, com 600 megas de internet. Ponto de Wi-Fi com super velocidade. Ponto extra de Wi-Fi para ficar conectado na casa toda. TV na fibra. E acesso a milhares de cursos com certificado gratuito. Tudo isso por R$ 99,00 por 6 meses. Rede Banda Larga em seus melhores momentos. Móveis Queiroz, só aqui na loja de Móveis Queiroz, aqui em Barueri, no Engenho Novo. Olha esse guarda-roupa de 3 portas de correr. Olha essa maravilha, com a porta com espelho. Olha os detalhes desse guarda-roupa. Ravena, olha só. Sabe quanto é que você vai encontrar? Por apenas 10 vezes de R$ 259. Olha só que maravilha, cama, box de casal com colchão de molas Ortobon, só aqui na Móveis Queiroz. Olha só o detalhe aqui, meu amigo, minha amiga, tá muito barato. Ó, a parcela, apenas 10 vezes de R$ 239 no cartão, sem juros. Mesa de jantar, olha só, com tampo de vidro, com 4 cadeiras, estofado, olha que maravilha. Sabe quanto é? Muito barato, 10 vezes de R$ 149 no cartão, sem juros. Tudo isso e muito mais você encontra aqui, ó, na Móveis Queiroz, localizado na Avenida Capitão Francisco César, 1637, Engenho Novo, Barueri. Eles também trabalham com planejado. Vem pra cá! Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Boa. Boa, hein? Amigas e amigos,
Base 1 Cast de volta depois desse intervalo para encher o copo, abrir mais uma garrafa. Cadê a história da galinha? Não. Você não A gente já encerrou. A gente falou no primeiro bloco sobre economia no pós-pandemia, né? E a gente julgou importante falar de formação e gestão de tempo, porque e é o que a gente vai falar nesse segundo bloco, porque a economia ela foi muito mexida com a pandemia e tirou muita gente dos seus lugares e forçou com que as pessoas se movimentassem em suas carreiras de alguma forma. Né? Não esquece de dar aquele like. Eu tô sendo youtuber agora, viu, Marlon? Me ajuda aí. Não. Me ajuda, cara. Me obrigue. Não vou te obrigar. Tô te pedindo, por favor. Com carinho. Lembra do pagamento. Olha a minha feição. Lembra do pagamento no quinto dia. Galera, isso ajuda a gente. A gente não monetiza com isso, não é a intenção monetizar, mas a gente quer sentir que a gente está trazendo algo de bom e útil para todo mundo. Então, quando você dá aquele strike no like e se inscreve no canal TV Barueri, Base 1 Tecnologia, Base 1 Cast, isso ajuda e motiva a gente a continuar fazendo esse trabalho. Não esqueça do sininho. E também deixar um comentário se gostou, o que quer que a gente traga também de algum assunto. Faz todo sentido. A gente adora críticas. Interação a gente adora críticas. Com o pessoal. Adora. A gente adora críticas porque as críticas é o que nos fazem melhorar. Aqui, novamente, eu estou fazendo o jabá da cerveja do meu amigo Maurício, que é a Severo. Esse não é o rótulo final. É o beta. Esse é o beta. Mas o Maurício vai virar o nosso fornecedor de cerveja oficial, porque a cerveja dele é boa. Inclusive, eu tenho ali um saco com mais, que eu vou para casa depois e vou... Então, vamos voltar e vamos continuar dando esse toque para a galera de que a economia mudou, a forma de consumo de produtos e serviços mudaram. Para isso, houve uma explosão. É uma explosão, é nítido isso. De demanda de profissionais voltados para a área de tecnologia, que é aí onde a gente pega o nosso viés, porque a Base 1 ela é uma empresa de tecnologia. Exatamente. Né? A gente gosta de trazer conteúdos aqui experienciais, conteúdos conceituais, a gente gosta de falar de assuntos gerais, que é sempre muito bom, mas a gente não pode perder a viés tecnológica da coisa. A gente tem, por exemplo, aqui conosco a Isadora, que é uma economista de formação, né? E migrou para o mundo de data science. Nós temos aqui o Marlon Martini, nosso garoto enxaqueca, que veio de relações internacionais. Tá ali com economia, só que não. Eu já falei, você trabalha em real, eu trabalho em dólar. É isso aí, o Marlon Martini, que veio de relações internacionais e migrou para TI, mas isso já faz tempo, já tem uns 15 anos ou mais. Por aí. Então eu acho que faz toda a conexão com o que a gente falou antes, dessa mudança econômica, da formação que as pessoas vêm buscando e querendo consumir hoje e como elas podem administrar isso nos seus dia a dia. Porque existe aí uma demanda muito grande, né, até com o cenário pandêmico do home office, por exemplo, de que por exemplo, quando eu trabalhava em escritório presencial, eu agendava 2 reuniões por dia, porque era o que dava tempo. Em São Paulo você não consegue se deslocar tempo suficiente para fazer mais do que 2. É complicado. Fazia uma de manhã e uma à tarde, acabava o dia. Hoje eu tenho 5, 6 reuniões por dia, porque eu faço tudo online. Então a pandemia acelerou tudo isso. Marlon. Pois não. Por favor. O que você deseja? Seu copo tá cheio já. Não, cara, eu não quero que você me sirva. Eu quero que você fale sobre esse processo de formação, cara, essa migração tecnológica. As pessoas têm que perder o medo da tecnologia, Marlon. E no outro podcast que a gente falou, até te dando mais insumo, a gente falou do modelo educacional que a gente tem no Brasil e que é um modelo, coisa, na verdade, é um modelo a ser mundial, discutida. né? Sim. Mas o que vamos falar, falando de formação, talvez uma das coisas, acho, o maior mito que a gente tenha hoje é de que você precisa, eu quero trabalhar com TI, eu vou me formar em TI. Quero trabalhar, sei lá, com ações, eu vou me formar em economia.
Mas se a gente parar para pensar hoje, TI é a área que mais engloba pessoas que não são formadas na área de tecnologia. Ela é muito diversa, por né? exemplo, um bom profissional de data science é um cara que, por exemplo, igual a Isa, ela é formada em economia, ela sabe como ela vai buscar a informação. Eu sou atípico, na verdade eu mexia com computador na faculdade, então beleza. Matava a aula lá pra mexer com computador. Matava a aula. Não, mas, por exemplo, na faculdade eu era o cara que dava problema no audiovisual, o pessoal do audiovisual ia lá bater na porta e pedir ajuda. Mas se a gente for falar, por exemplo, de um profissional de administração, ele pode migrar, por exemplo, para uma área de BI. Pode, sim, tranquilamente. Porque ele vai ter as ferramentas e ele tem o know-how daquilo. E tem um curso para isso também, que é um curso curto, e a pessoa ela aprende na prática. Então, você assim, vai fazendo. A formação hoje ainda existe. O que eu vejo a pessoa vai fazer uma faculdade, vai falar, eu vou me formar nisso, vou trabalhar com isso. É verdade. Acho que talvez você pode falar, eu vou me formar nisso para começar uma área, porque eu posso ir para qualquer hora. TI é a área que mais vai te ajudar para isso, se a gente for parar a pensar. Ou se você quiser ficar careca igual a Edu, vai pra TI, você vai perder os cabelos. Isso é genética, cara. Não tem nada a ver com tecnologia. Mas a grande questão é como é que eu formo, né? Como é que eu vou correr atrás para aprender alguma coisa? Porque também, eu vou bater na porta de uma empresa de TI, o cara vai me contratar? Sem o mínimo também Sem o mínimo também não dá. E aí? E a formação? A formação, acho que a gente fez, né, uma conversa com a Ana, onde a gente falou um pouquinho sobre isso daí, né? Onde a pessoa ela tem que estar preparada, ela tem que estar disposta, cabeça aberta para aprender e ver que aquilo que ela está fazendo pode ser usado em diversas áreas. Sim. A gente falou muito disso e faz parte desse tema de formação, né? E daqui a pouco a gente vai dissecar um pouco sobre gestão de tempo, que é outra coisa que as pessoas às vezes não dão atenção, mas ela é fundamental, porque envolve um pouco de sacrifício, inclusive, dada a rotina disciplina, de todo mundo. Muita disciplina. Não, e tem a rotina, a gente tem que respeitar a rotina das pessoas, os compromissos pessoais das pessoas. Mas esse ponto da formação, propriamente dita, que é a formação conceitual, que é o que você estuda na faculdade. A faculdade, pós-graduação, cursos de especialização, é tudo conceitual. Mas e o experiencial? Aquilo que funcionou, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo. Né? Aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo. É a prática, né, gente? É a prática. A experiência não tem como comprar. E eu vejo que muitos conteúdos serão criados pautados em experiência. Que é para diminuir a curva de aprendizado das pessoas. Aprenda com o erro do... Voltando a essa questão da formação e gestão do tempo. O senhor, por exemplo. O senhor é bom. Vocês dois são bons exemplos, né? Você que tá falando. Não, são bons exemplos. Nem minha mãe me usa de exemplo pra ninguém. É que ela já sabe, né? Como é que a banda toca. Né? Minha mãe me usa de exemplo. Eu não sei pra quem, mas me usa. Não vou nem comentar. Se bem que agora que você falou, pode ser isso. Exemplo, não siga aquele caminho. Vai ficar igual. Enfim. Você é um cara que sempre estudou demais. Até demais. Demais. Tem diversas. Eu posso usar a palavra diversas. Inclusive a empresa da qual a gente representa e de maneira muito forte, que é a Veritas, que é na área de proteção de dados. Eu acho que dos 26, 28 produtos que eles têm em linha, você é certificado em 22 ou 23. Eu parei de certificar porque não dava mais tempo. Não foi uma questão de não querer, né, Marlon? E se não bastasse isso, eu falo para ele, tem certificação Amazon, tem certificação Microsoft. É complicado. Assim, acho que a gente fez até um podcast. Eu particularmente, eu sou uma pessoa contra a certificação. Não porque ela não sirva para nada, né, vamos dizer assim. Certificação tem a sua validade, né? Aquela pessoa, ela fez uma prova, ela provou o conhecimento. Mas muito conhecimento, assim, às vezes quando eu dou curso, essas coisas, eu costumo falar pro pessoal. Olha eu incentivando. Não pense que esse curso vai te preparar para a certificação. E também, não pense que a sua experiência profissional vai te preparar para a certificação. A certificação, ela te pede um conhecimento específico em um mundo controlado. Exatamente. Agora, você tentar explicar
um mundo controlado, baseado no conhecimento que você teve, você também não vai sair para o outro lado. Então, por maior que seja o seu conhecimento, muitas vezes, se você for falar de certificação, você acaba tendo que voltar um pouquinho. Porque, eu vou ter que falar assim, é o seguinte, o produto ele foi desenvolvido para trabalhar assim, assim, assim. Mas isso funciona se tiver o ambiente assim, assim, assim. Só que esse ambiente assim, 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 é quando você faz um laboratório, onde está todo mundo na mesma rede. Controle de temperatura e pressão. Exato. Controle de temperatura e pressão, ok. Trocas, aí você vai expandindo, né? E aí, normalmente, é mais complicado. Existem certificações mais avançadas, obviamente. Isso tende a mudar, eu acho que também. Ela tá vindo numa toada aí um pouco mais light a nível de não ser um mundo tão ideal, mas só que mais complexo, né? Ela é mais vasta, né? Você tem uma gama de estudos um pouco maior. Porque existem essas certificações que ele te dá um problema. Fala assim, você tem que resolver esse problema. A Cisco tem umas certificações pesadas. Eu ia falar isso. Eu ia falar exatamente isso. Isso eu acho válido para uma certificação. Daí vê se você sabe fazer mesmo, né? Porque você tem que entender o conceito, tem que saber o que é o produto, tem que saber lembro de uma prova da Cisco que o cara ele seguia a trilha de certificação. E aí a última prova dele é o seguinte, fala, tá aqui a arquitetura, você tem que montar isso aqui, com roteador, com switch, com VLAN, com não sei o que, blá, 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 blá. O cara montava. Beleza. Você montou? Puta, passou. Passou essa fase. Você montou direitinho. Volta amanhã. O instrutor ia lá e crachava alguma coisa. Sacaneava alguma coisa. Ele achar o erro. O cara voltava e falava, agora você tem tanto tempo para fazer esse troubleshooting e resolver o problema. Isso é experiencial. Mas é um experiencial a forceps, né? Porque assim, se você está falando de certificação, você não garante que aquela pessoa teve experiência de campo para isso. O suficiente para poder identificar e resolver isso. Você pode pegar uma pessoa que vai estudar o livro de ponta a ponta e vai conseguir resolver o problema. Aí vai soltar no cliente, com o cliente ali na orelha, pronto, acabou. Aliás, fica a dica, hashtag fica a dica é o que nós vamos fazer aqui, viu? Vocês se preparem. Nós vamos... Fazer o quê? Cria o laboratório. Faz isso. Aí vai o Marlon, vai ferrar tudo. Aí vai falar, agora você tem 1 hora para resolver essa encrenca. Eu sou muito prático para isso. Meu problema é sempre o mesmo. Eu formato a máquina. Refaz. Acabou. E assim, é lógico. É um método. A gente está aqui devagando sobre essa ideia de experienciação, de estudo de laboratório e etc. Mas olhando para a realidade das pessoas, onde elas já estão trabalhando, estão com seus dias ocupados e têm suas responsabilidades pós-trabalho, né? Tem que chegar em casa, tem que ajudar o marido, ajudar a esposa, ajudar a cuidar dos filhos, enfim, seja lá a atividade que for. E assim, as empresas cada vez mais, e isso é muito interessante de colocar, tá? E não é nenhum tipo de recado, não, tá? É tranquilo. Vamos ver as próximas palavras. Avisado. Já ficou uma galinha no ar. Não é nenhum tipo de recado, não. Mas tem muita gente que, assim, fala, porra, o que me sobra de tempo é depois que eu compro todas as minhas atividades diárias para poder estudar. Né? Hoje é um privilégio em empresas que abrem mão assim de um tempo e falam, esse seu tempo está livre, vai lá e estuda. É raríssimo, vai gente. Lá e faz. Sua agenda está assim, você está livre, vai lá e faz. A maioria das empresas, eu venho de empresas assim, tá? Onde eu tive oportunidade, e assim, é porque eu sou meio velho, tá? Não, velho não, eu sou rodado. Eu sou vintage. Eu sou geração o quê? Você não vem com boomer, não. Não admito. Um pouquinho depois do boomer. Neo-boomer. Eu estudava à noite, final de semana, era o que sobrava, porque as empresas demandavam muito de mim e ainda esse modelo é funcional. As empresas demandam muito dos profissionais e não tem tempo. E a empresa não deixa você ter tempo. Não, e você se sente culpado se você tem também. Parece que você está devendo alguma coisa, né? Vão me mandar embora, vão colocar alguém no meu lugar, eu não estou fazendo bom. Como é que funciona essa dinâmica da gestão do tempo, cara? Como é que as pessoas podem olhar para isso e falar, caramba, eu preciso evoluir, eu preciso estudar? Porque assim, o long life learning vai
É a realidade hoje, para qualquer classe social. É lógico que existem prioridades. Claro. Né? E é horrível falar disso, mas para quem está na base da pirâmide, a prioridade dele é a sobrevivência. Não é a vivência, tem a sobrevivência e depois você passa. Então ele não vai olhar para isso. Da vivência. Mas vamos falar assim, usando a tecnologia ao favor, por exemplo. Hoje, como a gente estava falando, de cursos EAD, são cursos totalmente digitais. Muitos cursos, você não precisa estar vendo alguma coisa. Você pode estar só escutando. Ou seja, você pode estar indo para o ônibus trabalhar, o ônibus leva uma hora. Em vez de você escutar a sua música, você escuta o curso. Eu faço muito isso até. E, gente, não tem perda de qualidade nenhuma. É muito bom porque você consegue absorver mais coisas. Você não precisa estar lá vendo. Você consegue absorver muito mais. Tem muito que às vezes é estranho a gente falar sobre fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Mas é a nova realidade. Só que a questão é, por exemplo, você está no transporte público. Você, teoricamente, não está fazendo nada. Você está sentado esperando o tempo passar, até você chegar em casa. Sim. Aproveita esse tempo. Sim. Eu preciso fazer a minha marmita. Pega um dia e faz já a marmita da semana. Aí você tem aí 30, 40 minutos todo dia que você ia fazer a marmita. Você vai estudar. É um método, né? É um método. A questão é, você tem que identificar esses espaços que você pode aproveitar. Eu consumo muito conteúdo ao longo do dia nos intervalos. Quando eu faço café de manhã, então eu pego meu celular, que eu tenho uma capinha que é um transformer. É bem legal essa capinha, hein? Eu tenho uma capinha que é um transformer. Que não está funcionando, precisa de óleo no transformer. Ela fica assim, eu deixo rodando alguma coisa do meu interesse enquanto eu vou ouvindo e fazendo o café. Às vezes mesmo, eu estou no cliente. Disparou um processo de atualização no cliente. Vai levar quanto tempo? 30 minutos. Eu vou ficar 30 minutos olhando a tela? A máquina. Não, vou fazer alguma outra coisa. Então, hashtag fica a dica, né? Pra gente entrar nesse tema de gestão do tempo. Se você quer realmente evoluir, crescer, se desenvolver, aprender, aproveite os intervalos de tempo. Mas eu não vou descansar? Vai, claro que vai. Você não precisa fazer isso exatamente todo dia. Você pode reservar um dia e falar, não, hoje eu vou descansar. Hoje eu não quero consumir nada, nenhum tipo de conhecimento, hoje eu só quero trabalhar, entregar o que eu tenho que entregar e quero tomar minha cerveja, quero conversar com os meus amigos. Né? Então, essa organização ela é importante, mas o fato é, o mundo está mudando numa velocidade muito rápida. Sim. E que exige pessoas que tenham cada vez mais conhecimento. Qualificação, né? Qualificação e conhecimento. Criatividade. Porque um cara que resolve esse tipo de problema, acha um espaço para estudar, ele é criativo com o tempo dele também. Ele vai tomar banho e coloca o celular lá tocando, pô. Também. Faço isso. Eu faço. Mas... Você sabe que isso é um pouco até contraditório, né? É contraditório frente a algumas teorias. Tem uma teoria americana que fala do mindfulness. É um negócio assim. Que você tem que focar naquilo que você está fazendo naquele momento. Então, se você está tomando banho, você tem que sentir a água batendo no seu corpo, você tem que sentir um sabonete. Você tem que tirar a sujeira do corpo, é só isso. Pô! Isso aí, Marlon. Você dá. Por quê? Porque esse tipo de ação não te gera também ansiedade. Porque essa cobrança que o mundo faz também pode gerar outras questões psicológicas, que é ansiedade. TAG, por exemplo, né? Oi? Transtorno de ansiedade generalizado. Exato. Tá? Não, mas aí volta no que o Edu falou. É importante também você saber a hora que você precisa parar. Exato. E não se cobrar tanto, né? Não achar que você vai ser substituído só porque você tá fazendo alguma outra coisa que não seja trabalhando. Até mesmo um carro de corrida. Se ficar com rotação alta há muito tempo, estoura o motor. Exatamente. Hashtag fica a dica. Ele foi desenvolvido para isso. A gente fez uma resenha muito bacana sobre todos esses temas. Eu acho que o que fica de mensagem aqui para as pessoas é que, se é possível, a gente não trouxe nenhum tipo de ferramenta para as pessoas se organizarem, como muitos fazem. Usa essa planilha, usa isso aqui, usa não sei o que, né? Pauta isso aqui, o quadrante não sei das quantas. Não, a gente não trouxe. O que a gente falou é assim. Dentro do seu dia a dia, dentro das suas práticas habituais, dos seus hábitos, identifique aqueles espaços de tempo
dos quais você perceba que fala, porra, aqui eu não tô fazendo nada, caceta. Eu tô esperando alguma coisa acontecer. Eu tô esperando alguma coisa acontecer. Então, se eu tô esperando alguma coisa acontecer, por que não? Eu acho que essa é uma grande pergunta. Por que não? Por que não consumir um conteúdo? Pô, hoje as operadoras de telco, claro, Vivo, Oi, Teams, seja lá qual for, você faz lá uma assinatura de plano de dados, elas falam, não, YouTube... eles te dão ilimitado. YouTube você pode usar à vontade, não sei o que você pode usar à vontade. Porra, tem muito conteúdo ali que dá para aproveitar, que não seja só aquele conteúdo de... Basicamente é o que eu faço. Dancinha. Todo momento livre eu tô estudando para sair desse mundo aí. TI. Hashtag fica a dica. O mundo tá querendo ir pra TI. O Marlon quer sair de TI. Eu queria registrar isso aqui. Eu queria deixar muito registrado. O Marlon que quer o uma mundo quer ir pra aposentadoria TI. forçada. O Marlon quer ir pra TI. O Marlon quer sair de TI e o mundo quer ir pra TI. Quem quiser meu lugar, eu não, treino. não fala isso não. Ô Marlon, você me dá o seu Batmóvel? Eu posso pensar, hein? O Marlon tem um Batmóvel. Daqui. Pra quem não sabe, o Batmóvel é o Honda Civic. Olha novo. aqui, ó. Mostra. É o Batmóvel. Espetacular, cara. E é preto aí. E é preto. Eu nem sabia, hein? Eu deduzi. Eu não dou ponto sem nó. Vou comprar um carro que é parecido com o Batmóvel e vou comprar preto. O Marlon não perde tempo, não. Espetacular, Marlon. Espetacular. Tá achando que eu já antecipei a piada, cara. Eu espero que a gente tenha trazido conteúdo relevante para claro. todo mundo, para que todo mundo reflita sobre as suas condições, e que todo mundo tem condição de mudar. Eu sei que é difícil, é muito difícil. Não é fácil. Né? Existem prioridades, a pessoa às vezes está focada em outra coisa, todo mundo se cansa. Às vezes a pessoa que está lá trabalhando duro a semana toda, chega na sexta-feira, quer tomar uma cervejinha, que nem a gente está fazendo aqui. Lógico. Quer descansar, quer relaxar. Mas é importante saber, porque eu não paro, né? Apesar de estar tomando a cerveja aqui, eu vou trabalhar ainda hoje, saindo daqui, sábado eu vou trabalhar, domingo eu espero que não, segunda-feira Tem um pouco de de novo, vida, terça... E assim, pra mim, sexta-feira é sexta-feira e segunda-feira é segunda-feira, e é só um dia da semana do qual o padre Gregório estabeleceu. Por isso que nós seguimos o calendário chamado... minha agenda da semana que vem já tá tão caótica. Nossa, ele já tá se coçando. Então não adianta, nego, não adianta. Repense suas convicções sociais. Eu acho que essa é uma grande mensagem que fica, porque a gente vai precisar estudar para sempre. Meu amigo, aproveitando. Tá acabando? É? Beleza. Só... Isso aqui quer dizer que tem mais 3? Quer dizer que é pra encerrar? Justo. Gente, obrigado. Espero que esse bate-papo renda muitas reflexões. É isso aí. Valeu, pessoal. Pode se despedir. É que toda vez eu falo, né? Isso aí, pessoal. Eu sempre termino. Se despede aí, Marlon, garoto de enxaqueca. Por favor, deixem comentários no vídeo falando: o Marlon não precisa mais participar dos vídeos. Gente, sigam a Base 1 também no Instagram. Tem no LinkedIn. Ó o jabá. Exatamente. Ela é melhor do que eu pra ficar vendo aqui. A gente tem que ela seguir. É melhor do que eu pra isso. Acompanhar conteúdo que a gente posta todo dia sobre tecnologia também. Segue a gente lá. @Base 1. Beijão no coração de vocês. Obrigado. Obrigado mesmo. Valeu. Falou. E aí, não foi nem tão difícil assim? Vai ser tipo Jornal Nacional? A gente fica nos bastidores?